Eu quero, em nome de Jesus, com nossos irmãos, eu quero uma palavra agora nesse culto e que seja para edificação do nome de Jesus e que Deus esteja falando com nós. Eu gostaria de ler junto com os irmãos no livro de Tito. É um texto conhecido, mas é muito importante nós meditar a palavra de Deus. No livro de Tito, capítulo 2 e versículo 11 em diante. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glórias ao nosso Deus. Tito 2 e o versículo 11, os irmãos encontrados. Glória a Deus, aleluia. Assim diz a palavra de Deus, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso de boas obras. Fala disso, exorta, repreende com toda a autoridade e ninguém te despreze. Amém? Os irmãos possam sentar em nome de Jesus. Irmãos, nós vimos aqui uma palavra que o nosso Deus fala através de Paulo a Tito. Ele dizendo que a graça de Deus há de ser manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Não é por algum homem, mas por todos os homens. Nós vamos observar aqui que a graça já manifestou. Os irmãos concordam comigo? A graça já se manifestou. A graça se manifestou por meio de Jesus Cristo. Quando Jesus morreu, desceu os mortos, ressuscitou, então ali se manifestou a graça, que é um favor imerecido para cada um de nós, para nós poder ter vida, e na morte de Jesus nós reconciliamos com o Pai, com Deus, e ali nós temos a salvação, e a salvação ela veio pela graça, é um favor imerecido, que nem de nós merecia, mas o nosso Deus concedeu essa graça. Mas o que é importante nós pensar e nós analisar como que nós vivemos a graça hoje, porque muitas pessoas desejam viver a graça e até receber algo da graça. A graça tem muitas coisas para dar para nós aqui nessa terra mesmo, ou não? Com certeza tem, né? Nós sabemos que nós somos salvos pela graça e o nosso Deus pode nos abençoar muito aqui na face da terra ainda, mas nós precisamos entender como nós caminhar pela graça. Eu quero ler para nós entender melhor versículo por versículo aqui. Então ele disse assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E nós sabemos que nem todos os homens vão ser salvos, né? E acredito que nem todos que se dizem cristãos também vão ser salvos. Ou todos vão ser salvos? E uma pergunta que nós podemos se perguntar: sabe por quê, irmãos? Porque muitos só aprendem a ouvir o nome de Jesus, mas ele não aprende a ser um cristão. Ou ele não aprende a doar a vida. A graça é manifestou para todos, mas nós temos que ter uma consciência que se nós não ir à presença de Deus, a graça nós não vamos ter aproveito dela. Deixa eu ler mais um versículo aqui e os irmãos vão entender que isso é correto. Ele diz assim, versículo 12 diz assim: ensinando-nos que renunciamos à impiedade, às concupiscências mundanas, e vivemos nesse presente século sóbrio, justa e piamente. Irmãos, quando eu recebo a graça, quando eu vivo pela graça, eu preciso aprender uma coisa. O que eu devo de aprender? O que nós devemos de aprender? Renunciar às coisas mundanas, às coisas desse mundo, para nós podermos ter santidade com Deus. Será que nós, aceitando Jesus Cristo e não tendo um relacionamento com Ele, nós temos santidade? A palavra de Deus está dizendo que Ele vai nos ensinar. Irmãos, lembra quando Jesus falou, que é um texto conhecido,
em Mateus 11, 28, ele faz um convite para cada um de nós: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Depois ele fala no 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Irmãos, a graça está manifestada, mas vamos dizer que o irmão e a irmã não estão interessados em aprender. Irmãos, a palavra de Deus disse assim, que nós temos que despojar do velho homem. Aleluia. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos que aprender dele, que nós temos que despojar do velho homem. Por que Deus ele pede para que o homem se despoje do velho homem? Que o homem não viva mais o velho homem, mas ele viva o novo homem, a nova criatura. Por quê, irmãos? Se o irmão e a irmã não se esvaziarem da nossa vida, do pecado, da nossa forma de crer em Jesus, irmãos, quantos de nós temos uma vida toda pensando errado sobre Jesus Cristo? E se nós não se esvaziarem, como que seremos cheios de Deus? Se alguém ainda toma o lugar do Espírito Santo que é na nossa vida. Então nós temos que se despojar, então nós temos que aprender de Deus. Irmãos, eu estava lendo essa palavra hoje e analisando assim, quanto de nós crentes fica lutando para que demônios vá embora? Não é verdade isso? Quanto de nós fica lutando e pedindo a Deus para que Deus responda a nós e que o diabo vá embora, que a doença vai embora, que os problemas vão embora? E geralmente não vai. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: com certeza o inimigo das nossas almas tem prazer quando um homem, quando uma mulher fica se preocupando tanto em mandar demônios embora. Por que os demônios ficam tranquilos? Porque os demônios sabem que um homem, uma mulher que não está cheio de Deus, não guarda os princípios, não é revestido, não tem poder contra ele. Agora, se eu coloco a minha vida para Deus, eu aceitei a graça, eu aprendi a renunciar ao meu pecado, eu preciso de ter um relacionamento com Jesus agora, e agora eu vou à presença de Deus e peço santidade, e eu cada dia estou mais cheio de Deus. Será que o diabo pode ficar na minha vida? Eu estou cheio, eu tenho desejo, eu aprendi a amar o próximo, eu aprendi a depender de Deus. Você já viu um crente liberto que não ora? Você já viu um crente liberto e salvo que não tem relacionamento com Deus? Você não aprendeu a doar a vida ainda? Irmãos, temos crentes que nós vivemos ainda a nossa própria ideia, a nossa própria cabeça, ou o próprio coração. E o nosso Deus diz que nós aceitamos a Jesus Cristo, nós precisamos se envolver na pessoa de Jesus para nós ter o quê? Santidade. Sede santo, porque eu sou santo. Então eu acredito, irmãos, que quando um homem, quando uma mulher aceita Jesus Cristo, e o maior desejo dessa mulher e desse homem é um relacionamento. Você já pensou? Nós somos crentes e eu tenho desejo de saber o que é pecado para mim não viver mais o pecado. Eu tenho um desejo de um relacionamento com Jesus. Mesmo que o diabo esteja tentando a minha vida, mas o meu prazer é Cristo. Eu quero saber o que é pecado, eu quero saber o que eu faço errado, eu quero mudar a minha vida. Irmãos, quando a igreja, quando as pessoas, elas têm esse desejo, elas não vivem mais seu próprio coração, mas elas vivem a graça de Deus, então com certeza os demônios começam a ir embora. Eu tenho certeza disso, irmãos. Que nós somos libertos. Os irmãos concordam que isso é uma realidade? Que muitos de nós procuramos sempre resolver problema e parece que o problema nunca vai embora. É verdade, não é? Irmãos, quando eu passei por alguma prova na minha vida, o meu desejo era não sair da presença de Deus e pedir a Deus o que eu preciso fazer, como que eu devo me comportar. Eu preciso esquecer de mandar os demônios embora, não que eu não possa mandar, não que não podemos. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Mas não está acontecendo. Por quê? Porque nós não temos santidade, nós não somos cheios do nosso Deus. Irmãos, se nós somos cristãos e seguimos o nosso coração é o quê? Enganoso. E se o nosso coração é enganoso, jamais um crente que aceitou Jesus pode andar pelas suas ideias, nem andar na presença de Deus pelas suas ideias. Nós precisamos andar pela mente de Jesus Cristo. Eu só quero complementar aqui com os irmãos, eu já volto para cá. Olha aqui o profeta Jeremias diz, aqui no livro de Jeremias 17, e o versículo 9 e 8. É só para nós complementar
para nós entender como que Deus quer que o homem ande, para que essa graça, esse favor imerecível, ele venha se complementar na nossa vida e nós não perdemos o nosso tempo apenas mandando demônios embora e eles não estão indo. Porque na verdade nós não temos sede de Deus, nós não temos fome de Deus, mas nós temos que sair da nossa vida própria e entrar na vida de Cristo. Aqui em Jeremias 17:9 diz assim: enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas, quem conhecerá? Eu pergunto aqui para os irmãos: irmãos, quem de nós aqui conhece o nosso coração? Será que nós conhecemos o coração de cada um aqui? Os irmãos conhecem o seu próprio coração? Se der um problema, você conhece que o teu coração vai reagir? Deus não quer, Deus não deseja que um homem, que uma mulher ande pelas suas ideias. Nós precisamos depender da palavra. Nós dependemos da palavra. Irmão, mas só para dizer uma coisa para os irmãos: nem um homem, nem uma mulher vai conseguir depender da palavra se não tiver desejo de se envolver, de conhecer a palavra de Deus, de pedir ao nosso Deus revestimento e um derramamento do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus, lá em Atos 1:8: recebereis as virtudes do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Irmãos, se nós não ficamos na presença de Deus para adorar Ele, para servir a Ele, você não vai poder ser cheio das virtudes, porque você anda no seu coração, eu ando no meu coração. Eu entendo que eu tenho poder para mandar demônios embora, mas se tu não ora, se tu não busca, se tu não se consagra, se tu não muda a tua cabeça, e se o Evangelho de Cristo ainda para ti só é para ser liberto, não é para você aprender dele, para adorar ele, para mudar a cabeça. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, só para os irmãos terem uma ideia como é que é o Evangelho, que eu no passado passei por isso. Se eu sou uma pessoa que frequentei macumbaria, bruxaria, isso deu uma legalidade. Agora eu, como crente, eu preciso de Deus, em seu nome santo, me perdoe ele. Já pensou a pessoa mandando o demônio embora, pessoa que se viram aos demônios, foram em terreira, mas nunca se arrepende, que é um pecado gravíssimo. Você anda pelo seu coração, você não entendeu ainda quem brecha aí. Irmãos, todos os lugares que nós fomos, não conhecendo a palavra de Deus, deu pecado e brecha para demônios. Isso é andar para a nossa vida própria. Irmãos, que quando as pessoas convidavam nós para ir em qualquer lugar, em socorro, nós nem olhávamos para as escrituras, nem olhávamos para a palavra de Deus, nós pegávamos apenas e acompanhávamos. Diziam que é bom, não dizia, mas que bom nada, não é Cristo, é uma força maligna. Mas nós temos até arrependimento. Já pensou? Eu creio em Jesus, mas eu não me arrependo do que eu fiz. Eu nem entendo que isso é pecado, mas eu estou orando e buscando a Deus para Deus mandar o diabo embora. Eu não tenho uma conduta de vida boa, mas eu estou mandando o demônio embora. Irmãos, o diabo é legalista e eu não posso andar mais pelo meu coração. Então nós vimos aqui Jeremias 17:9, diz que o coração é... Irmãos, não ande pelo seu coração. Eu quero dizer, se querem seguir Jesus Cristo, cada um de nós devemos de orar e ter propósito com Deus. Mas propósito mesmo, aquele propósito que vai levar ao trono de Deus. Tem curso? Tem. Jejum e oração, conhecimento da palavra de Deus, oração. Não precisa nem ficar mandando demônios embora, que eu tenho certeza, se o demônio ver, você vai, e os irmãos estão orando, estão jejuando, eles já estão indo embora, porque o diabo não tem medo de crente frio. Irmãos, o que manda demônios embora? É um crente cheio do Espírito Santo, é cheio de fogo, o fogo queima eles. Mas, irmãos, se o crente está gelado e está frio, e está mandando demônios embora, muito que assim, está repreendido em nome de Jesus. Mas isso é só da boca para fora. Tu não tem poder, tu não tem unção, tu não tem nada. Nós precisamos. No versículo 10 aqui de Jeremias 17, olha o que o nosso Deus vai dizer: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O nosso Deus está dizendo que Ele vai nos dar, depois que Ele vai examinar a nossa vida. Mas a nossa vida ainda, recebemos a graça, aceitamos Jesus Cristo, mas ainda não temos uma mudança de vida. Mas nós queremos que o diabo vá embora. Irmãos, quem de nós aqui sofre uma luta, numa batalha, dizendo: Deus, o Senhor é o meu Deus, eu creio em Ti, o Senhor venceu na cruz,
o diabo não tem mais poder na minha vida, não importa o que ele luta, eu vou te adorar, eu quero te adorar, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Senhor. Então eu creio que o Espírito de Deus vem e transforma a nossa vida, muda a nossa vida, porque esse Deus é maravilhoso, irmãos. Esse Deus é poderoso, mas nós precisamos pedir ao nosso Deus que nos ajude para nós poder continuar. Eu voltando aqui para o livro de Tito, nós vimos aqui que a graça de Deus se manifestou. Mas no versículo 12, ele vai dizer assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, e vivemos nesse presente século sóbrio, justa e piamente. Irmãos, o que Deus pede de nós? Que pratique a palavra e você mude a vida e o resto é com ele. Eu não sei se, claro que muitas vezes eu orei repreendendo demônios e oro até hoje ainda, mas eu acredito que a maior graça que Deus me deu foi eu chorar a presença dele, dizer: Deus, eu preciso entender a sua voz, eu não quero mais andar pelo pecado. Irmãos, quem segura os demônios na vida do ser humano é o pecado. Mas que pecado é todo? Para dizer: pastor, mas eu não tenho mais pecado. Mas tem pecado que você não confessou para Deus ainda, que só o irmão e só a irmã sabem, e o diabo, mas não é confessado perante dele. Irmãos, já pensou um homem, mulher, começar a confessar pecado, confessar a pobreza e dizer: Deus, o Senhor é o meu Senhor, Jesus, obrigado por o Senhor ter ido lá na cruz e me salvado, e me curado, me dado vida. Irmãos, enquanto nós não tivermos uma vida de oração, enquanto nós não tivermos uma dedicação, quando nós não temos compromisso com a palavra de Deus, será que nós vamos ser livres? E será que nós vamos fazer parte do céu? Nós precisamos de uma dependência da palavra de Deus. Então é muito importante, irmãos, nós entendermos o que o nosso Deus está dizendo. Irmãos, uma pessoa que aqui diz que nós temos que ensinando-nos a renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, e vivemos nesse presente século sóbrio. O que é uma pessoa sóbria? Será que somos? Uma pessoa sóbria é uma pessoa que é moderada, lúcida, moderada. Nós não somos muitas vezes moderado, uma mente sã. Mas essa mente sã não é segundo os nossos olhos, e não é segundo o nosso coração. A nossa mente sã é segundo a palavra. Vocês viram que muitas pessoas ficam discutindo, problema, mas nada é da palavra. E Satanás se alegra muito com isso, por quê? Porque enquanto alguém não está fazendo a vontade de Deus, ele pode ficar tranquilo na vida das pessoas. Irmãos, Satanás não tem medo de crente, não tem. Ele tem medo do fogo, do poder de Deus. Então, se eu não tenho poder, eu não tenho unção, como que ele vai embora? Irmãos, e quem já perdeu o desejo da oração? E quem já perdeu o desejo de ler as Escrituras? E quem já perdeu o desejo de Cristo mesmo? É um ritual na vida. Eu falo para Deus, muda a minha vida, não deixa nunca eu cair. Eu preciso todo dia estar na tua presença. Eu preciso todo dia te adorar, para que o nosso Deus, ele faça presença em nossa vida. E ele diz assim, irmãos, nós vemos só, e justa e piamente. Irmãos, o que é andar piamente? Que nós precisamos andar piamente. Irmãos, quando eu sou piedoso, eu sou o quê? Eu sou cuidadoso. Será que eu sou cuidadoso das coisas de Deus? Será que nós andamos piamente, andamos correto, andamos conforme o nosso Deus? Ele tem misericórdia de nós. Irmãos, uma pessoa que anda piamente é uma pessoa que tem convicção que Jesus morreu por mim, levou meu pecado, e Ele é o meu Senhor, e Ele venceu o diabo, e eu agora não tenho mais dúvida nenhuma. Agora eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu sou um homem necessitado, eu sou um homem dependente, eu sei que eu não resolvo o problema por mim mesmo, eu dependo da graça, eu tenho essa convicção, eu tenho essa certeza. Por isso que numa conversão de seres humanos, a mente é tudo mudada, porque agora eu sigo essa palavra. Irmãos, mas isso não pode ser só quando eu aceito Jesus. Isso tem que continuar na nossa vida. Isso tem que continuar todo dia, orando e pedindo ao nosso Deus. Irmãos, podemos orar, mandando demônios embora? Podemos, mas nós temos essa convicção que Jesus libertou nós, e que nós precisamos abraçar o Evangelho, nós vamos andar conforme o nosso Deus está dizendo. Nós precisamos disso. Mas eu quero pular um pouquinho aqui. Olha o que diz aqui em Tito capítulo 3,
e versículo 3. 3. Olha o que nosso Deus diz aqui. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos. Irmãos, até que nós não conhecemos Jesus, até que nós não reconhecemos que nós somos pessoas insensatas. O que é uma pessoa insensata? Os irmãos entendem? Uma pessoa insensata. O que é isso? Alguém pode me responder aí? O que é uma pessoa insensata? Era a nossa vida no passado. Irmãos, o nosso Deus está dizendo aqui que no passado nós éramos pessoas que não tinham inteligência do Evangelho, que nós não tínhamos conhecimento. Insensato é uma pessoa, outra palavra, uma pessoa burra, não tem conhecimento, não tem entendimento. E era o que eu vivia, sabe por quê? Alguém chegava e dizia: Alcimir, tal lugar, faz coisa lá, você vai ficar bem. Eu não entendia nada e eu ia parar na mão de quem? Dos demônios, do inferno. Eu era insensato. Mas o que Deus quer que nós sejamos agora? Sensatos. Aleluia. Dá uma diferença grande, né? Glória a Deus. Deus ajude nós a pensar sério. Eu quero dizer assim, irmãos, Jesus tem vitória para cada um de nós aqui. Deus tem milagre para cada um de nós aqui. Só precisamos ser pessoas sensatas. Pessoas que começamos agora a ter inteligência na pessoa de Jesus Cristo. Porque antes o mal tinha nos enganado. E nós vimos aqui, irmãos, que o nosso Deus disse que no passado nós era isso. Irmão, tem pessoas que não concordam, que estavam sem Deus, sem reconhecer Jesus. Como que o diabo vai embora? Não pode. Nós temos que reconhecer a nossa pobreza, a nossa miséria. Nós precisamos muito, mas muito mesmo. E continuando o texto aqui. No outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, e vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Irmãos, esse era o tipo, a forma de vida que todos nós tínhamos. Irmãos, quando nós, por pouca coisa, nós odiávamos as pessoas, era odioso e odiávamos. Nós tínhamos um estilo de vida sem a graça, mas pela graça agora nós somos salvos do quê? Do ódio, da raiva, da violência. E o diabo perdeu o poder. Glória a Deus. Ele perdeu o poder por quê? Porque nós não vivemos mais o que nós vivíamos no passado. Agora nós lembramos e sabemos que Jesus nos libertou e Ele nos deu vida. E o prazer de Deus é nos libertar. Glória a Deus. Na verdade, Ele já nos libertou, irmãos. Amém. Mas nós precisamos pedir a graça de Deus, para Deus nos abençoar todos os dias e nós andar na presença dEle. No versículo 4 diz assim, irmãos: mas quando apareceu a benignidade, a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, irmãos, quando Ele apareceu, foi quando Ele realmente se manifestou na cruz do Calvário. Ele apareceu para todos nós. E o versículo seguinte diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Irmãos, olha que nós, quando Ele apareceu, quando Ele foi para a morte, a graça se manifestou, e Ele nos lavou e nos regenerou. Irmãos, quem é que vai ter paz com Cristo? Aqueles que são lavados, remidos, regenerados na pessoa de Jesus, irmão. Então, enquanto nós não saímos do pecado, a nossa mente não tem sede de Jesus, nós não queremos Deus e nós queremos uma libertação, mas Jesus que veio para nos lavar. Glória a Deus. Irmãos, quando eu choro a presença de Deus, pedindo que Ele me visite, pedindo que Ele me ajude na luta e na batalha, eu creio que ali Deus está nos regenerando. Glória a Deus. Ele está ali nos purificando, Ele está nos lavando. E esse é o desejo de Deus, lavar e purificar, porque esse é o plano do Senhor para cada um de nós que crê na pessoa de Jesus Cristo. O desejo de Deus, com toda certeza, é nos dar livramento, é nos dar vida, mas nós precisamos entender o que o nosso Deus, Ele quer para cada um de nós. Não devemos de amar a Deus de uma forma humana, própria. Nós somos dependentes da graça.
Nós somos dependentes do Espírito Santo. Então que Deus, o Senhor, Ele nos abençoe e nos ajude para que nós entendamos o que o nosso Deus Ele tem para cada um de nós. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui da palavra de Deus. Depois ele vai dizer assim, irmãos: aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos, depois que nós aceitamos a graça e nós precisamos entender a vontade de Deus, nós andamos com alegria aguardando o aparecimento do grande Deus. Quando é que ele vem? Aleluia. Quando é que o nosso Jesus vem? Buscar a igreja. O aparecimento do nosso grande Deus. Então o nosso Deus é poderoso, e Ele quer nos dar vitória, Ele quer nos livrar, mas nós precisamos andar na presença dEle. Deixa eu ler um pouco mais aqui. Depois ele vai dizer assim, irmãos: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso de boas obras. Irmão, Ele se deu por si mesmo para nos purificar. Purificar quer dizer se nos tirar do pecado, fazer nós mudar nossa mente, não viver mais com uma má consciência, mas ter uma boa consciência. Jesus falou assim: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, venci. Tu não tem mais uma má consciência, então você sabe que você vai ter que enfrentar sem ficar murmurando, sem ficar reclamando. Irmãos, nós reclamamos às vezes de tudo, e Deus pode dizer: como assim? Não somos satisfeitos com a minha graça, com a minha misericórdia? E o nosso Deus, Ele deseja muito que nós sejamos realmente purificados e lavados e remidos, mas isso diante da presença dEle, diante dEle, e esse é o desejo dele. Então que Deus assim nos abençoe, Deus toque nas nossas vidas e que nós continuamos pedindo para que Deus nos abençoe. Amém. Deus assim abençoe todos, em nome de Jesus, que Deus possa continuar nos abençoando. Amém? Deixa eu